Olá, bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela presença nesse maior evento de APIs da América Latina, o API Connect Conference desse ano. Tem como curadores aí o Davi Ruiz, o Alfredo Santos, o César Taurion e o Klaus Soares aí. E por trás também tem uma dezena de profissionais aí da equipe da prensa que faz o evento acontecer, então um agradecimento especial a esse pessoal que estimula bastante esse debate, tá? A gente está nesse segundo dia de evento, que tem por objetivo aí reunir todos os especialistas do mercado para tratar dessas tendências da economia de APIs, o API Economy. Então tem muito conteúdo bacana, estratégico e também conteúdo técnico que vocês vão acompanhar. Deixa eu me apresentar, meu nome é Bruno Loyola, eu sou cofundador da Plug. A Plug é uma fintech que provê uma API muito simples para qualquer inovador poder ter acesso aos dados do Open Finance, tá? De uma forma muito simples, muito rápida e muito segura, tá? Hoje a Plug atua com grandes bancos, até pequenas startups aí, e a gente tem muito orgulho de ter em nosso ecossistema, utilizando as nossas APIs, mais de 800 desenvolvedores, usando a plataforma, as APIs, criando soluções incríveis aí, baseadas nos dados do Open Finance. É um enorme prazer, então, em moderar esse painel da Picon, com um tema que me interessa bastante. Hoje vamos falar sobre a importância de um core banking next generation para fintechs e bancos na era digital, né? Então, quando eu fui convidado a moderar esse painel, logo me lembrou uma frase, uma fala, na verdade, do Brett King, que é um antigo, é o meu ex-chefe, um amigo, ele foi meu chefe na Moving, eu tenho grande admiração, aprendi também bastante com ele, e também um dos futuristas, um dos mais renomados, pelo menos, aí do setor financeiro mundial, né? Então, a frase dele era o seguinte: por que a gente precisa de fintechs, né? Porque os bancos funcionam em cima de uma tecnologia dos anos 60, ou seja, de mainframes, para fornecer um produto do século XIV, que é uma conta bancária, protegido por um mecanismo de segurança do século IV, que é aquela assinatura em papel, né? Então, para contextualizar todos aí, um Core Banking System é um sistema-chave aí por trás de qualquer instituição bancária, permitindo que todas essas atividades dos bancos funcionem de forma correta, segura. Tá? Muitos desses sistemas hoje são de tecnologias muito antigas, que não conseguem acompanhar as tendências tecnológicas, então todos os profissionais de TI aí precisam revisitar as agendas para atender às demandas do consumidor mais exigente, multicanal, além de oferecer um suporte a novos modelos de negócios bancários, obviamente sempre mantendo a escalabilidade, mantendo a segurança, né? Então, para bater esse papo interessante, eu gostaria de chamar o nosso palco virtual aí, os nossos painelistas. Primeiro, o Daniel Rocha, que é o Head de Digital do Banco Banese, o Guga Stocco, o fundador da Futurum Capital e da FPS, e o Lucas Brero, Digital Bank Expert na Technisys. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo tempo. Eu gostaria também de pedir para o pessoal na audiência aí que puder, tiver alguma pergunta para os convidados, apesar do tempo curto para um tema tão interessante, a gente vai tentar responder todas, tá? Começando então pelo Guga. Guga, bem-vindo, obrigado pela presença. Você é uma das figuras que eu admiro bastante, mais admiradas aí quando o assunto é inovação no Brasil. Participa do conselho de administração de diversas empresas, é empreendedor, foi executivo, investidor. Além disso, você foi o cofundador do primeiro banco digital do Brasil, que é o Banco Original, né? Eu confesso que em 2017 eu visitei o Banco Original e fiquei super surpreso ouvindo vocês falando muito de Open Banking em 2017, hoje, obviamente, está super em voga. Pouca gente falava sobre Open Banking e vocês já falavam lá atrás, né? Então você teve uma visão bastante inovadora aí quando criou o Original lá atrás, né? Então, pensando nesse tema atual, sobre a importância desse core banking, dessa parte central do banco, o que você acha que mudou de lá para cá desde que você construiu e você criou, junto com a sua equipe, o Banco Original? Bem-vindo, Guga. Obrigado, Bruno. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui e poder dividir um pouco, né, desse conteúdo, e muito obrigado aí pelas palavras, né, e tudo mais. O que é mais interessante, até para a gente chegar, né, nessa história do core banking hoje, né, e lá atrás, o que é o mais importante? Né? Quando você vai desenvolver um produto, pode ser um banco, mas pode ser qualquer outro tipo, né, de produto digital que envolve produto financeiro, né? O produto financeiro é extremamente delicado. Então, quer dizer, você está mexendo com o dinheiro das pessoas. Então, ele não é um produto trivial, né? Ele não está simplesmente trabalhando, né, simplesmente transferindo mensagens de um lado para o outro, ele está transferindo dinheiro, né? Então, isso é muito importante. Tem que ter realmente um cuidado muito maior com tudo isso. Mas qual que é o ponto principal dessa história toda, né? E até porque a gente falava em Open Banking e o que a gente pensou em Core Banking naquela época.
né? E depois também o que muda hoje, mas o que a gente pensou muito naquela época, que era importante, porque que a gente falava de Open Banking. Quando você fala no mundo digital, de uma maneira geral, então o que foi o banco original naquilo? Eu preciso fazer um banco novo, digital, só que eu preciso ser uma empresa digital, né? Eu preciso construir algo como todas as empresas digitais. E isso, por natureza, é um antagonismo do mundo, né, que existe, do mundo financeiro de uma maneira geral, que é um mundo fechado, né? Eu preciso ter muita segurança e não posso estar aberto. Então, isso era um grande problema cultural. Só que quando você vê o mundo digital, o que acontece? Você lembra, por exemplo, do Orkut? O Orkut existia, de repente ele deixa de existir. Você tinha o Messenger existia, ele deixa de existir. O Yahoo, ele era o maior que tinha, depois ele deixa de existir. Então, o mundo digital ele é extremamente dinâmico. Então, se você cria uma solução que não é dinâmica, o que acontece? Né? O dinamismo do próprio mundo digital mata a tua solução. Não importa que ela seja um banco. Né? Então, o mundo digital exige isso. Então, já que a gente ia construir algo, eu precisava construir alguma coisa que funcionasse da mesma forma como o mundo digital. Então, quando você pega um Google hoje, por exemplo, né, por que ele cresce? Por que ele cria o seu network effect? Porque ele cria suas APIs, tá? E você cria um ecossistema em volta dessas APIs. Então, eu crio o Google Maps, e aí eu tenho uma série de empresas que usam o Google Maps e não precisam criar o seu mapa. Né? E aí você cria um network effect, né? E você passa não só também a adquirir dados, como você começa a ter um outro tipo de receita. A própria Amazon fez isso. Né? Então a Amazon falou, eu tenho que gastar tanto dinheiro para construir o comércio eletrônico, porque já que eu tive que construir isso, eu não vendo isso para terceiros. Então o objetivo naquela época foi fazer isso. Então, por isso que quando a gente falava de Open Banking, não é o conceito de Open Banking de hoje, que a gente vê, por exemplo, né, na legislação e tudo mais, que vou abrir minhas APIs para que você possa consumir apenas. Era um conceito de Banking as a Service. Tá? Só que, óbvio, em 2017, né, a gente não conseguia necessariamente fazer aquilo que a gente gostaria. Né? A gente tentou ao máximo fazer isso, já tinha assim, algumas APIs abertas, mas não dava necessariamente, né, para fazer tudo isso. Então, você colocava um gateway de API, você tinha que criar uma solução, né, em cima de tudo isso. Então, eu tinha meu Core Bank, tá? Então, a gente usava isso, falava, olha, meu Core Bank eu vou ter que abrir ele o máximo possível, mas eu tinha que construir N soluções. Então, primeiro problema que eu tinha na época, posso colocar meu Core Bank na nuvem? Isso era uma heresia. Né? Não, na nuvem, a legislação não permitia. Não, os dados têm que estar nesse local específico. A legislação não permitia que eles estivessem na nuvem. Então, se eu não estou na nuvem, eu já tenho uma série de situações aqui dentro. Posso abrir minhas APIs? Como assim você vai abrir o sistema financeiro? Se um hacker entre, se acontece alguma coisa, quem é o responsável por isso? Até porque você não tinha legislação na época para essa questão toda. Então, o que eu acho que mudou, principalmente de lá para cá? Hoje, um banco, se você não tem um core banking que possa ser digital, tá? Você vai ficar para trás, não tem como. Porque o teu cliente, o que ele quer? Ele não está preocupado se eu quero um banco que vai fazer, né, que tem um core banking ou coisa do gênero. Ele não está olhando para isso. Ele está falando o seguinte, eu quero apertar um botão, quero transferir dinheiro. Né? Eu quero apertar um botão, quero fazer um investimento. Eu quero comprar um produto, já quero fazer um financiamento. Então, ele quer praticidade. E para eu ter essa praticidade, eu vou ter que começar a conectar meu serviço financeiro com outro serviço. Né? Por exemplo, comprar um seguro, fazer uma compra, eu tenho que começar a fazer essas conexões para que eu simplifique a jornada do cliente. Então, um core banking que eu tinha naquela época, com um core banking que eu vou ter hoje, a principal situação eu preciso ter flexibilidade, né, para que eu possa fazer integrações, eu preciso ganhar escala muito rápido, e se eu, de repente, tenho um produto muito interessante que escala digitalmente, eu passo a ter 1 milhão de clientes em 4 meses. Como é que eu faço? Né? Eu preciso garantir segurança de tudo isso, né, desse processo todo. Então, a grande diferença é que, enquanto a gente falava de um core banking, né, na época, digital, né, ele não necessariamente era digital, hoje eu preciso de um core banking digital. Eu preciso que o meu core banking possa ser integrado em qualquer lugar, eu preciso que o meu core banking possa ir para a nuvem, eu preciso que o meu core banking possa interagir com outros sistemas para que eu crie experiências muito boas para o meu cliente. E é isso que vai fazer com que eu vença lá na frente. Então, caso eu tenha que construir um banco novo hoje, né, meu principal forma, né, de selecionar um fornecedor ou pensar no core banking é o seguinte: que problema que eu quero resolver para ele, e eu preciso que um core bank
resolva tudo isso, tenha flexibilidade para tudo isso, obviamente, garantindo segurança, né, garantindo, né, todos os processos que um banco, um produto financeiro, né, possa ofertar para mim. Perfeito, Guga. Excelente explicação. Eu vou pegar um gancho da sua fala também, já chamar o Lucas. Lucas, o Guga comentou sobre a nuvem, essa mudança da economia de APIs que tá ocorrendo. Também a popularização, acho que, de dispositivos móveis, a bancarização, toda essa escala, né, que na época que o Guga criou o original ali, talvez não fosse possível, a própria regulação favorecendo, na época que o Guga teve essa visão, foi visionário criando o banco original, hoje estaria muito mais simples e fácil, justamente porque a gente, tanto a tecnologia, quanto o regulador, quanto o mercado, consegue aceitar, né? Então, essa evolução toda, né, existem, como consequência, estão surgindo novos bancos a cada segundo. Tem o banco do caminhoneiro, tem o banco do produtor rural, tem o banco, cada semana parece que a gente está surgindo um novo banco, que isso, de alguma forma, é benéfico para a sociedade, né? Como que a Technisys consegue dar suporte a toda essa tendência que está acontecendo ultimamente? Perfeito. Obrigado, Bruno. Primeiramente, aí, gostaria de cumprimentar os colegas, né, da bancada, o Bruno, o Guga, Daniel, cumprimentando também os organizadores do evento, a prensa, toda a audiência. Pegando esse tema, né, que você falou, Bruno, citou algumas palavras-chave aí, né, cloud, APIs, aceleração, né, a gente percebe que em nosso mercado, né, alguns players já aderiram a tudo isso, né, há algum tempo, e aí podemos dizer que para eles, alguns já é uma realidade, né, e não uma tendência. Mas sabemos que ainda tem uma tendência aí, e um caminho a ser alcançado, principalmente por organizações mais tradicionais, né, que precisam desse suporte aí, até que você mencionou. Ou seja, nesse aspecto, assim, nós aqui da Technisys, né, o que a gente oferece, né, aos clientes? Uma plataforma bancária altamente moderna, de próxima geração, né, que é o que a gente chama de Core Bank Next Gen, capaz de construir um banco do zero, né, permitindo, inclusive, toda uma fundação para plataformas White Label, Banking as a Service, que permite, basicamente, expandir o negócio, né? E que a gente pode, vamos dizer que a nossa grande oferta, né, ela pode ser dividida em dois grandes componentes, né, podemos dizer assim. Um componente mais voltado ali para o front, né, ou seja, um engajamento em canais digitais, que basicamente implementa todas as experiências em diferentes dispositivos. E aí chegamos aí nas APIs que você mencionou, né, nesse caso, voltado especificamente para canais, marketplace, parceiros externos, né, da instituição, camada de API para o Open Banking, que hoje já é uma realidade, hoje é regulado, né, é uma obrigatoriedade até, né, e aí a gente pode expandir isso para banco conversacional, né, que isso também faz parte de uma outra oferta que a gente tem combinada, que é a Conecta, que é uma plataforma de chatbot, né, que também se pluga a tudo isso, né, e na retaguarda, né, que seria a outra ponta, igualmente, né, temos uma grande plataforma, que é o Core Bank, que é isso que o Google implantou, né, no original, que o Daniel também vai comentar, né, lá no caso do Banese, é o nosso Core Bank, já é maduro, né, uma plataforma madura, desenvolvida nativamente ali para suportar distintos provedores de cloud, que aí é outra característica que você citou, né, e aí entra tanto na parte de nuvem pública, privada, né, e até cabe mencionar aí que a plataforma está homologada já para diferentes fornecedores, como Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM, né, e o Core Bank, assim como a camada toda lá de front, né, também possui as suas camadas de APIs completamente extensíveis, né, os produtos dentro do Core Bank já nascem com uma camada de API, você já tem isso disponível e pode expandir, né, de acordo com a necessidade do próprio cliente, da instituição financeira. E falando sobre a maturidade, né, que eu citei ali, né, um tema também igualmente relevante, né, em tudo isso, é a maturidade da plataforma também, né. Hoje a gente tem aí em torno de 60 clientes ao redor do globo, a gente toca aí mais de 150 milhões de usuários finais, todos os tipos de tamanho de cliente, né, do Canadá
ao Chile, passando aí pelo Brasil, né, Estados Unidos, Equador, e temos aí clientes de praticamente em todas as Américas, né, e tanto em banco de varejo, banco corporativo, banco público, né, temos clientes em fintechs também, né, em mercado de pagamento, aqui a Veloy, por exemplo, no Brasil, né, da Elopar, Rapipago, Falabella, enfim. E para concluir um pouquinho, né, assim, resumindo, você citou também sobre a aceleração, né? A gente está falando de uma plataforma bancária, né? Ou seja, é uma plataforma, ele não é um sistema bancário, né? Mas o que a Technisys fornece é uma plataforma, de forma que a gente consiga acelerar. Não é uma caixa preta engessada, né? Onde a instituição tem que se adequar àquele modelo. É o contrário. A plataforma ela se adequa à instituição, né? Então, acho que a diferença é justamente aí do conceito, né? A gente traz ali o conceito da plataformização, né? Que traz consigo a ideia de velocidade, de aceleração, né? Ou seja, a instituição não parte do zero, né? E a plataforma ela oferece, então, a capacidade de reuso, orquestração de processos e ferramentas aí para aceleração, né? Perfeito, Lucas. Obrigado pela explicação. Acho que a gente pode, nos próximos minutos, ir um pouquinho mais profundo sobre essas plataformas, tanto a parte de frente como de back. Mas eu queria chamar o Daniel. Daniel, obrigado também, seja bem-vindo. Aí, mais do que nunca, os bancos tradicionais precisaram inovar, principalmente pelos temas que o Google e o Lucas comentou, né? Como você consegue manter essa agenda de inovação dentro de uma instituição tradicional como o Banese? Qual que é a importância desse core bancário e como foi esse processo também de mudança interna que o Guga colocou muito claro que não é só sistêmico, é cultural também, né? Como que foi esse processo para vocês? Sem dúvida, excelente pergunta, Bruno. Primeiramente, é uma satisfação estar dividindo esse painel aqui com você, com o Guga, com o Lucas. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o painel. Primeiramente, eu acho que falar rapidinho do Banese, né? Quem é que é o Banese? A gente ainda se considera um grande desconhecido do público, né? Somos um banco pequeno, um banco regional, sediado em Sergipe, né? O único banco de varejo sediado no Nordeste. É uma empresa de capital aberto, a gente opera na Bolsa com 7,3 bilhões de reais em ativos, um banco saudável financeiramente, com uma base de aproximadamente 820 mil clientes. E a sua pergunta, acho que vai ao encontro das ambições do grupo, né? Um grupo hoje que fala de milhares de clientes em sua base, né? E com a nova ambição que a gente acabou de lançar o nosso banco digital, e a gente quer falar para milhões de clientes, quer começar a atender milhões, saindo de milhares para milhões. E 2 anos atrás a gente tomou uma decisão, e talvez foi a decisão mais importante do grupo, que foi responder à questão se a gente vai para o novo core ou se fica com o core que a gente já tinha, né? E isso tinha a ver com velocidade. Se eu reaproveito o core, eu consigo ir mais rápido para o mercado e tal, mas não seria sustentável no longo prazo, né? O nosso core, como a maioria dos bancos tradicionais, era um core antigo. Quando a gente fala core, parece que é um monolítico, né? Na verdade, o nosso core é composto por 80 sistemas diferentes, crédito, que parece que é uma coisa só, tem 4 sistemas de crédito, conta corrente, parece que também é um monolítico. Gente, é uma parafernália de tecnologias, de sistemas antigos escritos em linguagens antigas, em linguagens novas, até uma parte do core escrita em Java 1.0, que, enfim, ano 2000, parece moderno, mas, gente, já foi, está muito desatualizado. Então, mesmo Java pode ser uma coisa desatualizada num ambiente de core bancário. E a gente tomou a decisão acertada de modernizar o core, adiar um pouco o lançamento de alguns produtos digitais, tomar fôlego e implementar um novo core bancário, e o Lucas comentou, né, a gente fez uma parceria estratégica com a Technisys para nos apoiar nessa jornada, e a gente está, depois de 2 anos, lançando uma série de produtos, né, como eu comuniquei, nesse último fim de semana a gente lançou a versão beta no nosso banco digital, está em modo piloto, em agosto a gente sai para o público em geral. A gente está lançando nossa plataforma de Bank as a Service, que eu comento um pouquinho mais na frente, né? Então, para lançar o novo core, um novo banco digital, a gente criou uma camada de APIs, onde habilita o banco a fornecer serviços para outras fintechs, para outros atores do mercado, que inclusive já estamos em conversa. Então, tomar esse fôlego, né, a coragem de implementar um novo core bancário para contas, para empréstimos, que é onde a gente está focando agora,
e adiar um pouco os planos, e agora a gente acelerar. É muito bacana ver esse movimento, e a decisão foi acertada, acho que como o Guga falou, um core bancário precisa de flexibilidade, que a gente não tinha, né? Cada mudança para atualizar em vários lugares, com tecnologias diferentes, com equipe que às vezes, enfim, as equipes rotacionam e muitas vezes não tinham expertise para acompanhar um legado tão vasto. Escalabilidade, a gente está implementando um banco 100% na nuvem, e precisar escalar, precisar de flexibilidade para isso, e segurança, como o Guga comentou. Então, acho que foi essa a decisão do grupo para enfrentar a agenda de inovação. Começar pelo core bancário foi uma escolha. Não uma escolha fácil, porque você precisa tomar fôlego, adiar alguns planos, né, a vontade de fazer. E a gente criou algumas agendas paralelas para lançar alguns produtos conectando com o core antigo, mas nos últimos 2 anos a gente focou bastante na modernização, e agora a gente começa a colher os frutos disso. Perfeito, Daniel. Eu imagino que todo esse gerenciamento de mudança que tem que ter num banco tradicional como esse seja enorme. São decisões que não são fáceis de tomar, mas tem que preparar o terreno para vocês conseguirem ter essa flexibilidade, essa escalabilidade que você comentou, né? E eu acho que você já respondeu até um pouquinho da minha segunda pergunta para você, Daniel, que é sobre relacionamento com fintechs, né? Então teve um tempo ali, quando as fintechs surgiram, as primeiras fintechs, o PayPal lá atrás, que não era nenhuma ameaça, os bancos viam como uma solução de pagamento, uma solução a mais. Logo depois, eles se tornaram, com a popularização das fintechs, tanto no Brasil quanto fora, os bancos ou o mercado via como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. E hoje fala muito mais em cooperação, né? Olha, é um ambiente que se pode cooperar entre fintechs e bancos, podem conviver juntos, inclusive podem se complementar com relação a ofertas de serviços, né? Essa cooperação, obviamente, eu imagino que para vocês falar 2 anos atrás, antes de vocês terem mudado, era muito mais complicada tecnologicamente, né? Mas como você vê essa cooperação entre fintechs? Você comentou sobre o Bank as a Service, que já dá uma dica também como vocês encaram esses desafios, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a primeira, dentro do movimento de modernizar o core, né, a escolha foi justamente para permitir esse tipo de abertura, e a gente, para fazer isso, a gente construiu um banco ao lado do banco antigo, né, para ganhar, ou seja, em 2 anos colocar um core bancário no ar. Foi um desafio e tanto, e a gente só conseguiu fazer isso porque a gente construiu um banco do lado do banco existente. Logicamente, requer investimentos, equipe para sustentar 2 operações de core em paralelo, e no futuro próximo a gente começa a discutir como migrar o que está no antigo, no legado, para essa nova plataforma. Mas aqui agora, fresco, a gente começa a plugar com serviços de fintech. A gente tem conversado com bastante fintechs, e algumas delas a gente acabou de lançar nossa própria fintech. Isso não quer dizer que a gente não vai colaborar com outras, pelo contrário, a gente fazendo rodadas em São Paulo, em Belo Horizonte, no sul do país, com várias fintechs. É muito claro que a gente tem uma combinação ideal, né? A gente tem um frescor de ter a nossa própria fintech, mas a gente tem um banco por detrás, e as fintechs muitas vezes buscam os bancos por aspectos de funding. A gente é um banco com bastante liquidez, né? Tem mais de R$1 bilhão de liquidez para poder emprestar, para poder conectar com outras fintechs, seja por uma questão de licença de emissão, licença para realizar um determinado serviço, uma licença junto ao Banco Central, junto a uma determinada bandeira. Então a gente está vendo um mundo de possibilidades que a gente começa agora a plugar. Eu não posso contar ainda em detalhes alguns projetos em andamento, mas a gente já começa a plugar com várias iniciativas, colhendo os frutos aí de ter começado pelo core e, em paralelo, ter construído essa camada de APIs, né, de APIs gerenciáveis, porque antes, como você falou, com o que a gente tinha 2 anos atrás, primeiro tinha uma questão de mindset, né, como o Guga falou, se abrir para o mundo não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de mentalidade, e eu acho que a gente aqui no banco amadureceu em termos de mentalidade para se abrir, para enxergar a oportunidade nesse mundo aberto, e segundo, agora ter a tecnologia adequada, porque 2 anos atrás a gente ia ter que suar bastante, muito suor, lágrima e sangue para poder plugar com cada fintech, com cada projeto começado do zero, e hoje a gente está adquirindo um nível de maturidade com os primeiros projetos. Isso aqui ainda é uma jornada, né, que a gente está só começando, mas a gente já percebe um nível de facilidade muito, muito maior do que há 2 anos atrás.
Bacana, Daniel. Inclusive, vou entrar em contato contigo depois, porque eu acho que tem sinergias aí, oportunidades de negócio também. Maravilha, estamos abertos, Bruno. Legal, obrigado. Lucas, vou pegar uma pergunta do chat também, pegar uma pergunta que eu fiz aqui, né? Tanto o Daniel quanto o Google, eles comentaram sobre a escalabilidade, sobre a flexibilidade, não vou nem falar em segurança, que é óbvio, né, num sistema financeiro, né? Mas quais são as características aí que esse core bank precisa ter para ser diferencial competitivo para as instituições financeiras? E eu vou, se você me permite, já emendar uma pergunta no chat, para você conseguir ajudar a gente nessa... Né, a pergunta é, qual é o maior desafio na implementação de um core bank next-gen? Né? Ou seja, além dos aspectos técnicos, há esses problemas culturais aí, que talvez o Daniel ele já explicou um pouquinho, que teve que fazer essa adaptação, esse change management, esse gerenciamento de mudanças aí, né? Deixa essas duas perguntas para ti, Lucas. Perfeito, tranquilo. Bom, em termos práticos, assim, né, eu acho que o diferencial competitivo para que um core banking precisa entregar, né, vamos dizer ali, para uma instituição, significa entrega de valor direta, né, ao negócio, apoiando ali a instituição nos desafios de negócio e desafios de tecnologia, né. Então, até como o próprio Daniel e o Guga mencionaram, né, tem aspectos regulatórios, tem aspectos de segurança, tem aspectos heterogêneos todos de várias tecnologias que precisam se interconectar, né. E se você não tem um core banking ali que consiga plugar em todo mundo, falar de diferentes protocolos, padrões, enfim, fica ainda pior, né, a situação. Então, assim, para apoiar nesses principais desafios, e aí eu creio que a pergunta também acho que cabe aqui, esses principais, vamos dizer, desafios ali de tecnologia e de negócio, né, para apoiar, a gente precisa entregar valor, né, e aí na Tecnicis a gente entende que a gente precisa concentrar esforços em 4 principais ali dimensões da transformação digital, né? Nos níveis de plataforma, negócios, ecossistema e o engajamento, né? Então, se fôssemos pensar, é como se fosse layers mesmo, né? Desde a fundação, a plataforma, a camada de negócios que vem por cima, reutilizando o que temos na plataforma, tem uma camada de ecossistema, que é onde eu converso com todos os sistemas do banco, fatalmente vou ter que conversar com vários, né? E, por fim, ali a camada mais de engajamento, né? Que é onde está, de fato, a interatividade com o cliente, né? Final. Então, nesse sentido, a plataforma Cyberbank, né, da Tecnicis, ela permite, né, que as instituições se diferenciem no nível em que elas precisam, desde o seu core até a camada digital, né? Camada ali de engajamento, né? Que está ali exposto ao mundo exterior, né? Com clientes finais, parceiro de negócio, enfim. Então, assim, quando a gente comenta um pouco mais sobre cada uma dessas dimensões, né, a gente pode dizer que no nível de plataforma é o mais baixo ali, né, dessa nossa arquitetura, né, é onde a gente pode definir os elementos dos produtos financeiros, né, para o pessoal poder enxergar melhor, é onde a gente define os produtos financeiros, né, com própria definição de dados, regra de negócio, enfim, é onde a gente pode modelar o comportamento, os processos relacionados ao produto, né, e como que esses processos são expostos, né, a camadas superiores, por meio de APIs. Então, e tudo isso é feito usando o recurso aqui do próprio Cyberbank Core, né, especialmente ferramentas de negócio, onde as regras de negócio e dos produtos são definidas e orquestradas, né. E cabe também, acho que, ressaltar aqui que no mundo ali do Core Bank, né, essa personalização toda, ela é feita por especialistas de negócio, não necessariamente profissionais de TI, porque esse seria também um outro desafio, né? O desafio de TI ter que dar ali um atendimento rápido, time to market para a área de negócio. Muitas vezes no Core tradicional, isso toma tempo, toma muito tempo, né? E tem que ficar lá na fila de demanda, quando é que vai sair isso, né? Então, aqui, o que acontece? A gente dá liberdade para esses especialistas da área de negócio do banco já prototipar o produto, né? Eles mesmos não dependem tanto da área de TI, né? Exceto em casos, é claro, que vai ter que fatalmente integrar com uma outra solução, de fazer uma análise de risco, por exemplo, enfim. É solução de retaguarda mesmo que tem que integrar. Mas o produto em si, ele consegue, né? E aí, na camada de negócio, que vem logo acima, né, da plataforma, onde a gente conta com uma fábrica de produtos, por exemplo, né?
a capacidade de clonar produtos já existentes, né? Trazendo esse time to market imediatamente ali e fornecendo essa capacidade de alterar os comportamentos do produto, né? Tudo isso através de ferramenta visual, sem necessidade de codificação, ou muito pouca, né? Low code, muitas vezes no code, né? Então, essa camada, ela usa definições e modelos de produtos que estão nessa camada logo abaixo, que eu mencionei, né? A plataforma, né? Perfeito. E é aqui onde a gente parametriza, né? Todos esses requisitos de negócio para cada produto financeiro específico. Perfeito, Lucas. Obrigado pela explicação. Guga, eu também vou emendar 2 perguntas para você. Tem alguns dados interessantes aqui que me chamam a atenção, né? Tem uma pesquisa da Forbes do México que diz que 70% ou mais dos millennials preferem ir ao dentista a uma agência bancária, né? E outra pesquisa um pouco mais recente aí que eu vi, que 75% dos millennials norte-americanos, são mais excited, são mais empolgados com os serviços financeiros do Google, Apple, Amazon, Facebook, ou seja, das empresas de tecnologias, do que dos próprios bancos, né? Ou seja, a gente está vendo uma mudança muito forte aí de comportamento do consumidor com relação aos bancos, né? Se eu perguntar para minha mãe, ela tem conta num banco tradicional há 35 anos, ela nem pensa em mudar e nem vai mudar, né? Mas hoje em dia, a nova geração, vindo dos millennials, a geração Z, já estão realmente vendo que não tem tanto apego a esse banco, eu quero oferecer uma experiência melhor, né? E eu vou emendar, eu queria saber como que as instituições financeiras podem se adaptar a esse novo comportamento do consumidor, e eu vou também emendar essa pergunta a uma do chat aqui, que é o que aprendemos com a pandemia acerca de como as pessoas se relacionam com os aspectos digitais do banco. Está contigo, Guga. Perfeito, Bruno. Pergunta muito boa. Pelo seguinte, primeiro que os millennials têm razão, tá? Não faz sentido nenhum. O serviço bancário mudou muito, tá? Vem mudando bastante. Mas se a gente pensar o que era há 4 anos atrás, 5 anos atrás, é um negócio sem sentido nenhum, né? Você pagar uma conta, pegar uma fila num banco, pelo amor de Deus, né? Não existe, né? Você pegar uma porta giratória, né, onde você tem que tirar todas as suas coisas para entrar dentro de uma agência bancária com uma fila, onde você tem que ficar em pé, não pode sentar. Quer dizer, totalmente contra o que um cliente precisa do que tem que ser feito, tá? E até mesmo as aplicações digitais, né? Não sei se você lembra quando você tinha que instalar no seu browser, né, um APKzinho e não funcionava, era um horror, né? Aquela coisa toda, aí você tem que ligar para o seu gerente para aumentar o limite. Bom, a questão é o seguinte, então, primeiro que os millennials, quando fazem uma pesquisa dessa, ele tem razão, porque quando ele abre um Instagram, ele abre um Facebook, ele abre um aplicativo do Google, funciona, né? E ele tem muito rápido a informação que ele quer. E, na verdade, ele é até surpreendido, né, com informações novas, né, que ele não tem isso no banco. Então, vamos colocar isso desse lado. Veio a pandemia, né? Então foi interessante, porque durante a pandemia, né, quando a gente pegava minha mãe, meu pai, né, como você mesmo disse, eu falei, puta, não quero mudar de banco. Só que durante a pandemia aconteceu casos, né, no meu pai especificamente, né, tem um bancão, que ele virou e falou para ele fazer a transação dele, pediu para ele ir para a agência, mas estava fechado. Cara, eu falei assim, mas e agora? Né? E meu pai não podia, ele estava com um problema, nem não podia ir para a agência mesmo. Né? Não teve jeito, eu tive que levar ele, foi junto, a gente estava fechado, mas tinha um horário específico que ele abria. Cara, a dificuldade que foi para fazer uma coisa que eu fazia aqui no meu banco, de uma forma muito simples, né, digitalmente, cara, assim, ele virou e falou, eu não quero mais isso. Tá? Então, respondendo à pergunta, né, é o seguinte, a pandemia virou e pegou para aquelas pessoas que também falou, não vou trocar de banco, estou feliz com isso aqui, porque sempre foi assim e tá ok, simplesmente acordou e falou, não, eu vou pensar que nem o milênio, em outras palavras, né? Eu não vou mais aceitar esse tipo de situação. Tá? Então, porque você ficou dentro de casa, você aprendeu a usar, e o grande problema é o hábito, né? Quando você a curva de aprendizado, né, para quem se acostumou e etc., ela é muito mais difícil, né? Você trocar um produto e fazer aquilo que você sempre fez, tem que fazer de uma forma diferente. Mas a pandemia, ela te obrigou a fazer isso. Então, no momento que ela obrigou a fazer isso, simplesmente começou realmente uma revolução. Então, agora minha mãe, meu pai, meu avô, todo mundo está mudando para ter um produto melhor. Então, no momento que ele aperta 3 botões e funciona, ele nunca mais ele volta. E ele vai numa agência. Acabou. Tá? 3 botões funcionou, já era. Então, essa fase de ruptura, né, acontece isso.
E se a gente vai falar agora do futuro, o que acontece, né, com os milênios, por exemplo? Quando você abre o seu Instagram, ele é completamente diferente do Instagram do Lucas, que é completamente diferente do Daniel, que é completamente diferente do meu, né? Então, e você passa bastante tempo nele, né? Por quê? Porque ele está sempre trazendo uma informação nova que é do seu interesse. Só que você parar para pensar em termos de complexidade, o que é desenvolver um Instagram, ele é muito simples, né? Eu acho que aqui qualquer um, aqui num Bubble, faz um Instagram, né? Um aplicativo com um feed bonitinho, cara, sério, não tem dificuldade nenhuma, né? Fazer um Instagram. Qual que é a dificuldade que existe no Instagram? Não é no aplicativo, não é na parte tecnológica, é na query, né? É na busca, né? Porque naquele momento que ele faz aquela query, eu preciso ter uma base de dados muito grande, eu preciso ter uma quantidade de clientes muito grande, eu preciso ter uma quantidade de amigos ali dentro, eu preciso fazer uma quantidade de análises tão grande ali dentro, né, de Big Data, de inteligência artificial, etc., para eu entregar aquilo que você precisa na hora que você precisa, do formato que você precisa. Tá? Essa é a grande dificuldade. Então, a probabilidade disso ir para dentro de um banco, né, é natural. Em outras palavras, eu diria que o banco do futuro, né, ele vai ser muito parecido com o Instagram. Ele é uma query, né? Então, ele vai entregar o quê? Ele vai entregar na hora que eu abrir aquele aplicativo. Primeiro, se eu abro o aplicativo de um determinado banco, ele é igual, né, de todo mundo aqui. Ele é igual, né? Se eu pegar dos 5 maiores bancos, se eu abrir aqui, todo mundo tem a mesma conta, ele vai ser igualzinho, só muda o saldo, né? O resto é igual, né? O que vai acontecer é quando eu abrir esse aplicativo, ele vai ser completamente diferente lá na frente, né? Então, o meu aplicativo aqui vai falando, olha, Guga, tá aqui as contas que eu tenho que pagar aqui, exatamente hoje, e ele já, aliás, ele já vai pagar algumas delas, já vai, né, vai se anteceder a minha necessidade, né? Já pré-pagou aquelas contas, né? E vai perguntar para mim só se eu tenho que pagar uma ou outra. Ele, quando eu fizer o próximo swipe, ele já vai fazer alguns determinados investimentos. Ele falou, Guga, olha, eu sei que você gosta desse tipo de IPO, eu já fiz a reserva para você. Quando eu fizer aquele outro swipe, ele vai falar, olha, toda quarta-feira você come nesse restaurante. Já fiz a reserva, inclusive se você usar o cartão vai ter 10% de desconto. Né? Quer confirmar? Puta, é verdade, vou confirmar, confirmei a reserva, né? E vou ter 10% de desconto se eu usar o cartão. Então, aí entendeu as APIs, entendeu as integrações, entendeu a inteligência? Em outras palavras, tudo que a gente entende, né, do que a gente está construindo passa a ser uma grande arquitetura de dados, né, que vai ter que ser construída e integrado com tudo isso. E aí não importa a sua idade, né? Se você pegar o Facebook, a mãe de todo mundo aqui está no Facebook, né? Está no Instagram. Por quê? Porque eu tirei a complexidade da frente, eu faço o trabalho por trás e aperto um botão e executo. Né? Ah, estou executando essa transação. Olha aqui no teu celular. Plum, peguei a face, executei a transação e foi. Ah, tem um pouco a mais. Espera aí, te mandei esse código aqui, né? Aperta um botão, coloquei o código ali dentro. Né? Então, quer dizer, eu jogo a segurança, eu jogo o processo todo, né? E facilito a vida das pessoas. Posso até ligar, de repente, não, peraí, que eu estou te ligando aqui agora, estou ligação falando, é você mesmo, está tudo certo, como é que está a situação? Olha, estou fazendo isso, aproveito essa ligação para outras situações ainda. Então, o que significa? Significa que, assim, não tem volta, e não tem volta por causa da pandemia. Se não tivesse a pandemia, eu acho que a gente teria, sim, muito mais tempo, tá? Então, esse é o ponto. A tecnologia hoje, ela já existe, tudo isso que eu estou falando já existe, todos nós já interagimos com isso, não tem nada de novo, né? Só que isso aqui vai ter que migrar para o mundo financeiro, de uma maneira geral, né? A pandemia forçou esse hábito, então a gente não tem como escapar, então tudo uma questão de tempo. Né? E se eu for adicionar mais um pontinho, é que assim, o mundo digital, por natureza, ele é de custo marginal de zero. Né? O que é custo marginal de zero? Quanto custa para você fazer uma busca no Google? Né? Agora, zero, você vai lá e busca. Né? Tudo bem, custou meu computador, minha internet, etc. Vou dividir tudo isso, mas vai zero. E quanto que custou para o Google essa busca que você fez? Né? Também zero, de bilhões, trilhões de buscas, por uma é zero. Então, eu tenho uma estrutura e eu ganho uma quantidade tão grande de buscas que aquilo, no final, vira zero. O banco é a mesma coisa. Né? Então, sempre perguntavam para mim, né, no começo, lá do original, ou até um pouco depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um banco novo? Ou eu tenho que mudar minha infraestrutura, né, meu legado e transformar o meu legado? Eu falava, cara, é simples, isso daqui a 5 anos, né? Na época que eu falava e não tinha pandemia, né? A pandemia acelerou isso, então eu falava assim, em 2025, quando você fizer uma transação, pode ser um pagamento, qualquer tipo de coisa, o custo da sua transação for zero,
Se você consegue transformando o seu legado, ótimo. Se você não consegue, você já está atrasado em fazer um banco novo. É simples, porque Perfeito. o custo de transação vai ser zero, né? Porque os seus concorrentes vão estar criando bancos novos, etc, etc, e vai ser zero. O seu concorrente pode ser o Google, o seu concorrente pode ser a Amazon, né? O seu concorrente pode ser qualquer outro desse sentido, e o custo dele vai ser zero. Então, esse é o principal ponto que você tem que ver. Então, por isso que a gente não pode ignorar estar na nuvem, por isso você não pode ignorar as APIs, por isso você não pode ignorar tudo isso. Então, o serviço financeiro, ele passa a ser o quê? Né? Ele passa a ser uma commodity. E para que você saia desta commodity, você precisa agregar alguma coisa. Né? E o que você agrega é uma experiência, né, para aquele cliente. Essa experiência pode ser facilitar a vida dele, essa experiência pode ser comprar um produto mais barato, essa experiência, né, pode ser fazer uma conta muito legal que melhora a minha rentabilidade, pode fazer uma conta legal que melhora a minha aposentadoria, pode ser N coisas interessantes, né, que vão fazer com que aquela transação não seja uma commodity e ela tenha um custo marginal de zero. Então, assim, olha o que tem de mudança que vem por aí. Isso porque a gente não começou a tocar ainda, né, em CBDCs, blockchains e coisas do gênero. Exato, Google. Acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre, fazendo esse futurismo aí, mas eu concordo com você. O Chris Skinner, que tem alguns livros também que eu acho super interessante, ele mencionava esse banco do futuro que você falou como banco semântico, né? É você ter dentro do seu bolso um parceiro seu que consegue auxiliar o seu dia a dia nas finanças. Pessoal, sim. Passamos do nosso tempo um pouquinho. Agradeço bastante ao Daniel, ao Guga e ao Lucas pelo bate-papo, super interessante. O pessoal do chat, se tiver mais perguntas aí, a gente consegue encaminhar para os convidados, tá bom? Obrigado a todos e aproveita bastante o evento. Um abraço.